destacar o tricolor do Arruda. Vamos falar do Santa aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Já fiquei sabendo que Mário garantiu o ingresso dele para o jogo amanhã lá na Arena de Pernambuco. Presença garantida junto com Christian de Souza, né, o técnico do Santa, que com essa chegada, né, dessa mudança no comando, acabou trazendo uma mudança também na equipe, pelo menos no quesito confiança. O time parece que se encheu de confiança, pelo menos mostrou isso na partida passada. E o volante do time do Santa Cruz, Léo Costa, falou sobre essa reação tricolor. Acompanhe. O Santa Cruz volta a campo neste sábado contra o Volta Redonda, tentando manter o embalo após garantir os 3 pontos na última rodada, no duelo contra a Inter de Limeira. A vitória na estreia de Christian de Souza trouxe um novo ânimo ao Santa Cruz e afastou o time da zona perigosa na Série C do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o treinador falou em mudança de energia. E durante a coletiva dessa quinta-feira, aqui mesmo no Arruda, o volante Léo Costa comentou sobre essa virada de chave do elenco tricolor. Acho que isso ficou muito evidente, né? Nós chegamos na terça-feira, quarta, né? E sentimos um grupo muito magoado, muito chateado, um vestiário realmente para baixo, né? Sentido pelo resultado. O que move o futebol são resultados, né? E como a gente perdeu 3 jogos seguidos, é normal o ânimo, o clima, a energia estar diferente, né? E o professor Christian, né, disse isso quando ele chegou, né, numa entrevista que ele deu. E não mentiu, realmente. Quando você perde jogos, o ânimo cai. Na vida é assim. Quando uma pessoa estiver passando todos os dias por muitas dificuldades, a pessoa tende a se abalar, né? Nós somos seres humanos, temos emoções, então é normal. E o professor identificou isso e chegou para nos dar essa energia nova, né? Mesmo com o ambiente mais leve, Léo Costa destacou que o Santa precisa transformar a reação da última rodada em regularidade. Só que o que vai sustentar essa energia são resultados. Então, se a gente voltar de novo no sábado, não conseguir entregar um bom resultado, não conseguir performar bem, vai voltar, né? Essa energia negativa, esse peso, né? Porque a gente está vestindo uma camisa de um gigante, que está jogando a Série C, mas é um gigante. Então, o peso, a responsabilidade é muito grande. Então, o que vai sustentar um bom ambiente, uma boa energia, uma boa disposição é vencer. Então, a gente tem esse compromisso no sábado e espera cumpri-lo, né? Que é os 3 pontos em casa. O Santa Cruz é o 13º colocado da Série C, com 7 pontos conquistados até aqui. O tricolor tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas na competição. Tá aí então o Santa Cruz, que vem de vitória importante, né? Vitória em cima da Inter, lá em Limeira, no interior de São Paulo, e quer aproveitar aí esse momento, aproveitar e embalar nesta Série C para o mais rapidamente possível chegar ali entre os mais bem classificados. Na zona de classificação, que é necessário para avançar e continuar na briga aí por uma classificação, por um acesso para a Série B do ano que vem. Vamos falar ao vivo com o repórter Paulo de Tarso. Nossa equipe está lá no Arruda. Paulo de Tarso com o repórter cinematográfico Rinaldo Cavalcante. E Paulo, Santa encerrou hoje as atividades, os treinos, a preparação, ajustes necessários para encarar o voltaço amanhã. Quais são as novidades aí, Paulo? Olá, Rembrandt, tudo bem, né? Grande abraço para você, meu amigo. Um abraço para os amigos ligados nesse momento aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Exatamente, Rembrandt. O Santa já finalizou a preparação esta manhã aqui no Arruda, porque amanhã o Santa tem um Volta Redonda na Arena de Pernambuco, 5 da tarde. Confronto importante para o Santa se aproximar do grupo de classificação. A temeridade do torcedor coral, até o jogo passado, era do rebaixamento, né? Da proximidade com a zona do rebaixamento, lembrando que são rebaixados 2 clubes para a Série D da próxima temporada. Então o Santa deu essa respirada após vencer em São Paulo 2-1 a Inter de Limeira. E a preparação para o jogo de amanhã acabou sendo um pouco mais curta. O Santa iniciou os trabalhos apenas na quarta-feira.
Então o Santa tem uma preparação mais curta, porém eu tenho aqui informações novas sobre a formação titular do Santa. Informação que eu recebi há pouco: Regis e Thiago Enes seguem de fora. Eles estão em fase final de recuperação, já dando voltas no gramado, mas não ficam à disposição ainda da comissão técnica para enfrentar o Volta Redonda. Fabinho, essa é a novidade, ele está recuperado. Tem uma informação que ele vai concentrar para o jogo de amanhã. Então, o Santa Cruz tem a seguinte escalação base para enfrentar o Voltaço amanhã. No gol, Thiago Coelho, Eurico na direita, William, e na zaga também Matheus Vinícius, e da esquerda Zé Mário. Meio campo do Santa tem uma impressão que Silva não começa jogando, então tem Léo Costa, que estreou no jogo passado e foi bem contra a Inter de Limeira, ou Fabinho, Pedro Favela, Vitinho. Na frente tem Ronald, que fez um dos gols da vitória, Everaldo e Thiago Marques, que segue devendo no ataque do Santa. Então essa é uma escalação base para enfrentar a equipe do técnico Mário Jorge, técnico do Voltaço, que tem 2 retornos para enfrentar o Santa Cruz. No ataque, MV e também Igor Catatal estão recuperados e devem reforçar o Voltaço nesse confronto de amanhã. Sobre público, Rembrandt, e também venda de ingressos, Santa Cruz divulgou há pouco que tem promoção para 500 mães que fizerem o cadastro, primeiramente, as 500 primeiras mães, na internet, nas redes sociais do Santa, ganha ingresso gratuito para o jogo de amanhã, 5 da tarde, jogo que você vai poder acompanhar aqui na TV Tribuna, Rembrandt. Beleza, Paulo, muito obrigado aí pelas suas informações e atualizações. Está aí o Santa se movimentando também, né, para atrair a sua torcida, para abrir também campanha de sócio, tudo isso é muito importante aí para os clubes, né, no futebol brasileiro. Muito obrigado ao Paulo, que daqui a pouquinho volta aqui com outras informações direto lá do Arruda. Vamos voltar a destacar o Santa, mais uma vez aqui o tricolor do Arruda no Jogo Aberto Pernambuco. E aí, o que é que você achou ontem da participação do presidente Bruno Rodrigues, hein? Torcedor do Santa, curtiu a entrevista, os assuntos foram em cima do que você esperava, as respostas, principalmente, eram o que você estava esperando? Você pode comentar aí também, tá? No nosso chat aí, na nossa conversa no YouTube. Vai lá também para deixar a sua opinião e aproveitando também para responder a nossa enquete. Olha só, o volante Léo Costa finalmente estreou pelo Santa, né? Depois de um longo período no departamento médico, o jogador falou sobre essa, ele chama de volta por cima. Depois de um longo período no DM, Léo Costa finalmente estreou com a camisa do Santa Cruz. O volante foi acionado no segundo tempo da vitória sobre o Itabaiana, na última segunda-feira. Pois é, foi um período, um desafio, né? Esses 2 meses. Eu cheguei, né, com muita disposição, mas logo aí, uma semana antes da estreia, eu tive esse novo desafio, que era comecei a sentir, né, o pubis, e lutei ali durante alguns dias para suportar a dor ali, mas não consegui e tive, né, que fazer essa pausa, e foi a primeira vez que eu tive, né, essa dor, então foi algo desafiador para mim, uma novidade, né, eu nunca tinha passado por esse tipo de lesão. O volante precisou conviver com a frustração de ficar fora justamente no início da trajetória pelo clube, mas garante que o período longe dos gramados também serviu como aprendizado. Só aumentou, né, a minha ansiedade e a minha vontade de estrear, né, de vestir a camisa do Santa Cruz. Então foi um período difícil, mas no futebol a gente está acostumado com isso, né, a lidar com esse tipo de adversidade. E isso acaba nos fortalecendo também mentalmente, exige de nós uma atitude diferente, uma atitude positiva, alguns detalhes, né, que a gente pode aprimorar até na vida pessoal, em alimentação, em descanso, enfim, em tudo. Então eu tento olhar tudo pelo lado positivo e esses 2 meses foi para isso, para aprimorar, para voltar 100%. O Santa volta a campo no sábado contra o Volta Redonda, na Arena de Pernambuco. O duelo acontece às 5 horas da tarde.
E sobre ser titular no sábado, isso é com o professor. Eu estou preparado para jogar, e seja 90 minutos, seja 45, seja 15, seja 1 minuto, né? Independentemente da quantidade de tempo que eu estiver em campo, eu quero jogar com a máxima intensidade e performar da melhor forma para ajudar o Santa Cruz. Bom, a gente vai falar já com o Paulo de Tarso, antes de Botafogo, Santos. Vamos voltar a falar com o Paulo de Tarso, outra vez ao Arruda, com o nosso repórter da nossa equipe posicionada lá no Arruda para outras informações do Santa. O que é que deu de repercussão da entrevista que fizemos ontem aqui com o Bruno Rodrigues, o presidente do Santa. Paulo, o que é que você apurou? Pois é, Rembrandt, o torcedor do Santa Cruz, nesse momento, está muito dividido sobre a gestão do presidente Bruno Rodrigues. Muito mais pela questão da SAF não concretizada, né? Um processo que se arrastou muito, que não deu certo. O Santa confiou muito no grupo dos mineiros, liderado pelo Irã Barbosa. O processo está na quebra de contrato, mas ainda não foi resolvida essa situação. Então, o torcedor coral dividido nesse momento. Uns acreditam que isso vai ser resolvido, que uma nova SAF vai chegar, outros já não acreditam tanto e acham que o discurso da presidência é um discurso repetitivo. Essa é a impressão que deu acompanhando as redes sociais, com essa repercussão da participação do Bruno Rodrigues no Jogo Aberto Pernambuco, Rembrandt, com você ontem no estúdio. Sobre ainda o futebol do Santa, o clube está... sobre a parte administrativa do Santa, o clube está devendo 2 meses aos funcionários. Há uma promessa que hoje seja paga pelo menos uma parte, ou pelo menos paga 1 mês para os funcionários nesta sexta-feira. Atletas atrasados, 2 imagens e também uma CLT, né? Venceu uma CLT. Eram 3 imagens, uma foi paga antes da viagem para São Paulo. Para quem pegou o bonde andando, o Santa finalizou esta manhã aqui no Arruda a preparação para enfrentar o Volta Redonda. Fabinho fica à disposição, 2 vetados, Thiago Enes, além do Meia Regis. Alô, Rembrandt, grande abraço, segue contigo por aí. Valeu, Paulo, muito obrigado aí mais uma vez a participação do repórter Paulo de Tarso.